em seus lares, encarnados e desencarnados, que possam aproveitar a palestra da noite, levando esperança e paz aos seus lares. Monte Alverne agradece a todos que vão assistir esta palestra e a nossa casa, temporariamente, algumas atividades estão fechadas, mas como o hospital espiritual atende às emergências que aparecem, que todos possam usufruir da palestra da noite com nosso irmão Sérgio Miller, que irá falar sobre bem-aventurados aflitos, com a participação também do Vinícius com músicas. Então vamos pedir ao nosso irmão Renatinho para fazer a nossa prece inicial e logo após passamos para o Sérgio. Amado Mestre Jesus, aqui estamos, Senhor, reunidos em Teu nome, na casa de Francisco de Assis, para podermos nos reunirmos entre encarnados e desencarnados, envolvidos pela espiritualidade amiga, benfeitores que se aproximam de nós, descendo de esferas elevadas, para trazer a Tua mensagem, Mestre, o Teu amor e a Tua paz. Que as músicas, as palavras, a mensagem desta noite possa tocar os nossos corações e nossas mentes, para compreendermos, Senhor, os desafios que cada um de nós enfrentamos aqui neste mundo, compreendendo que toda aflição tem uma razão de ser para a evolução espiritual de todos nós, Senhor. Esteja aqui conosco, Mestre amado, hoje e sempre, e que assim seja. Luz. Então vamos passar para o Vinícius, que irá tocar uma música para melhorar o ambiente. Então eu vou tocar uma música chamada Começar em Mim, do grupo Vocal Livre, que trata um pouco sobre conduta, né? Sobre como nos portarmos enquanto ferramenta do bem e como podemos fazer a diferença na vida das pessoas que nos rodeiam, né? Constantemente pessoas necessitadas. Cedo me acorda a oração, é o coração que está apertado para ver um mundo diferente da notícia repetida na televisão. Eu me pergunto onde é que foi, alguém me explica por favor onde é que foi que nós desaprendemos a viver em união. Quero ver mudar, mas se eu aqui só esperar, eu sou um deles, sou só um deles. Minha oração só é real transformação se começar em mim.
haja mais amor a começar em mim. Amor que eu tanto quero ver a começar em mim, a começar em mim. Quem me perceber, que antes possa me reconhecer, me descrever em seu amor. E se tivesse mais perdão, se no lugar de apontarmos tantos erros fossem estendidos, mais abraços, mais olhares de aceitação, se não mais tanto tempo em vão, se nosso bem mais precioso não faltasse quando pra ouvir, pra entender o meu irmão. Posso até sonhar, mas se eu aqui só esperar, eu sou um deles, sou só um deles. Minha oração só é real transformação se começar em mim. Haja mais amor a começar em mim. Amor que eu tanto quero ver a começar em mim, a começar em mim. Quem me perceber, que antes possa me reconhecer, me descrever em teu amor. La 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 la, começar em mim. Começar em mim. Muito boa noite, meus irmãos, aqueles que estão em suas casas, nos ouvindo, nos recebendo neste momento. O nosso abraço, os nossos votos de um sábado abençoado, que as nossas famílias recebam também, de forma indireta, essas bênçãos e essa harmonia e essa paz que nós sentimos aqui em nosso parque espiritual. Nós vamos retomar os estudos na sequência do Evangelho segundo o Espiritismo, com a primeira parte relacionada ao capítulo 5, Bem-aventurados os aflitos. A segunda parte no próximo sábado. Então nós dividimos o capítulo em lances para nós podermos conversar com todos. E hoje nós vamos pegar 6 tópicos que antecedem as instruções dos Espíritos. Nós vamos falar sobre a justiça das aflições. Nós vamos falar sobre as causas atuais das aflições, as causas anteriores das aflições, motivos de resignação, o esquecimento do passado e também sobre o suicídio e a loucura. Então nós vamos iniciar o capítulo 5, Bem-aventurados os aflitos. Allan Kardec coloca
3 passagens, 2 do Evangelho de Mateus e uma do Evangelho de Lucas. E para vocês perceberem a importância, logo no início, onde ele cita o versículo de Mateus em seu capítulo 5, bem-aventurados os que choram, porque serão consolados. Só esse trechinho, Emmanuel já preparou 14 lições em sua vasta obra em conjunto com Francisco Cândido Xavier. Então, apenas desse trecho, Emmanuel já desdobrou em 14 mais outras lições para o nosso estudo, para o nosso deleite. Então, nós abrimos esse capítulo trazendo a questão da justiça das aflições. Por que uns sofrem mais do que os outros? Por que existe tanta disparidade social? Será que todos os que estão sofrendo, todos que estão aflitos, todos que estão em pranto, serão consolados? O Evangelho é categórico, ele afirma que sim. Então, se nós formos pensar que Deus é infinitamente justo e bom, que as suas leis são perfeitas, para que a máquina em nosso planeta funcione perfeitamente. Se nós estamos passando por uma vicissitude, por um drama, tem que haver uma causa, e essa causa há de ser justa. Senão nós estaríamos aí sem um comandante. E nós sabemos que isso é inadmissível, porque Deus é essa inteligência que nos comanda, que nos dirige, mas que também nos estende a mão em momentos justamente em que as nossas aflições vão nos trazer provas reflexivas sobre o nosso proceder. Então essa é a primeira equação a ser solucionada. Deus é infinitamente justo e bom. Trouxe para nós dificuldades. Muitas dessas dificuldades são para que haja o progresso da sociedade. E aí nós vamos nos deparar com o subtítulo Causas atuais das aflições. Então, como nós vamos ver daqui um pouquinho também, muitas das aflições e dos problemas que eu atravesso hoje em dia, na minha caminhada, elas não tiveram origem no passado, elas vão ter origem no presente mesmo. Através da minha colocação perante as pessoas, perante a minha profissão, eu já venho com uma bagagenzinha e me defronto com outras provas reencarnatórias. No seio de uma família, muitas vezes, que vai exigir daquele espírito que ali se colocou muita resignação, muito perdão. Então, as provas que nós temos atuais, elas vão fazer parte de um contexto onde a nossa sociedade também está inserida. A prova pode ser individual, pode ser coletiva também. E logo nesse trecho do capítulo 4, o Evangelho vai nos indicar, pesquisar o capítulo 12. O capítulo 12 nós falamos aqui no finalzinho de janeiro sobre a prece. É o capítulo 27, o item 12. Me desculpem, é o capítulo 27 que nós já comentamos aqui no último fim de semana de janeiro, sobre a oração, capítulo 27. Pedi e obtereis. Então, essa questão das causas atuais das aflições
o Evangelho nos pede para dar uma olhadinha lá no capítulo 27, no seu item 12 e no seu item 22, que vão trazer a importância da oração. Então, as aflições e os problemas atuais, elas vão estar relacionadas com a nossa conduta aqui, no momento. E também nós temos esse conhecimento. Sempre que eu me voltar para o bem, para atitudes harmoniosas, positivas, trabalhando o meu interior, aquela prova ela vai ser amenizada. Amenizada. Lembram-se quando Jesus disse: teus pecados te foram perdoados porque tu muito amastes. Próximo item que nós temos: causas anteriores das aflições. Então nós vamos observar que muitas situações que nós estamos vivenciando, elas vão ter a sua origem em nosso pretérito, em nosso passado. Por que uma criancinha em tenra idade está passando por dificuldades, patologias gravíssimas? Se a lei de Deus é infinitamente boa e harmoniosa, essa criança acabou de nascer, 4, 5 meses, não fez mal nenhum a sequer um inseto, então nós vamos ter que voltar para os nossos olhos ao passado, entender a lei da reencarnação e a lei de causa e efeito. Se nós não tivermos esses embasamentos, nós vamos passar a dar muita cabeçada, porque essas situações que muitas vezes vão se colocar diante de nós, com os nossos filhos, com algum parente próximo, nós vamos ficar sem entender onde é a justiça de Deus. Uma criança de tão pouca idade já estar atravessando essas provas. Aqueles que já nascem com deficiências em seu sistema nervoso, que vão dificultar o aprendizado na escola, que vão dificultar até a fala, movimentos simples que as crianças conseguem realizar. Doenças congênitas que deixam os nossos irmãos já desde o berço internados em hospitais. Então essas causas elas vão ter uma origem no pretérito. Nós sabemos que a vida não acaba no túmulo. Nós sabemos que existe uma continuidade em nossa caminhada aqui na Terra. Aquilo que eu plantei de bom, aquilo que eu fiz para amenizar as minhas provas e as provas do meu próximo, isso vai reverter a meu favor. Não para que eu me sinta melhor do que o meu próximo, para que eu fique de braços cruzados, não. Cada vez que eu passo a ajudar o meu próximo, cada vez que eu passo a interagir de acordo com a lei, eu já me candidato a auxiliar os meus irmãos. Eu já vou me candidatar a fazer parte de um exército invisível, que é o exército que estão hoje em dia nos hospitais, nas escolas, nas penitenciárias e até nas ruas. Cristãos anônimos que levam uma sopa, que levam um cobertor, que levam muitas vezes apenas o diálogo fraterno para amenizar o sofrimento dos nossos irmãos. Nós vamos abordar um tema delicado que é o esquecimento do passado. Às vezes é de difícil entendimento esse tema. Nós não vamos entrar no mérito da questão em relação aos tratamentos que nós temos hoje em dia. A medicina avançou muito, a psicologia, a psiquiatria avançou muito. Nós temos terapias de vidas passadas, regressões de memória, que nós sabemos que é muito útil para alguns casos, algumas patologias. Então nós não vamos entrar nesse mérito da questão agora, por quê? Não temos capacidade profissional para abordar esse tema
e nós vamos nos ater simplesmente ao que diz o Evangelho. Porque, a grosso modo, a população do nosso globo não vai ter acesso a essas terapias, essas informações. E mesmo o Evangelho sendo um pouco fechado em relação a isso, no Livro dos Espíritos, que nós vamos ler agora, tem duas questões aqui que Kardec deixou assim, nas entrelinhas, que no futuro haveria sim possibilidade de um tratamento eficaz em alguns casos. Nós sabemos disso. Então, se nós já temos grandes dificuldades, e no dia de hoje, nós lidarmos com as nossas imperfeições. Imagina se nós soubéssemos que aquele que está ao nosso lado ali, como o nosso filho, como às vezes um cônjuge, como um vizinho, como o chefe no nosso local de trabalho, nos foi um inimigo ferrenho, ou nós fomos este inimigo ferrenho. Nós não teríamos condições psicológicas de aguentar o tanto de informações que iriam nos vir. Então, essa providência da lei de Deus é apenas momentânea. Quando nós reencarnamos, nós temos um leve esquecimento de algumas atividades realizadas por nós nas vidas passadas, para que nós comecemos do zero e tenhamos aquela página em branco para nós ali escrevermos a nossa reencarnação com dificuldades, mas também com muitas bênçãos de Deus. Essas vidas pretéritas, o espírito vai ter sim condições através do seu desdobramento, aqueles que têm a mediunidade em desdobramento, aqueles que têm, às vezes, durante o sono físico, rever os seus familiares, situações que podem modificar. E ao retornarmos para o plano espiritual após o nosso desencarne, voltando para a nossa verdadeira vida, a vida do espírito, nós vamos ter a nossa consciência íntegra de tudo aquilo que nós fizemos que for importante para o nosso aprendizado. Então esse esquecimento ele é momentâneo. O que nós fizemos não vai se apagar assim, como se assoprássemos na areia a nossa memória, os atos que nós fizemos. Então é momentâneo, para que nós possamos, quando recebermos um filho em nossa família, termos simplesmente o amor pelaquela criança. E não olharmos aquele serzinho que está ali, pequerrucho, bonitinho, rosado, e já olhando para ele, sabendo que ele foi o nosso algoz no passado. Olha que dificuldade. Então esse esquecimento momentâneo do passado é para que através das nossas dificuldades, das nossas vicissitudes, nós passemos a aprender tudo de novo. Começando do zero. Então, aquela família que muitas vezes estarão reunidos ali os inimigos, os desafetos do passado, aquele animismo vai se amainando com o contato desde pequenos, os irmãos uns com os outros, os pai e a mãe. E, infelizmente, isso às vezes essa harmonia não acontece. Por isso que às vezes nós temos notícias de famílias que foram abaladas por uma tragédia, porque naquele momento reencarnatório não conseguiram se livrar daquela animosidade. Então nós estamos de acordo com a lei da reencarnação, vindo para os lares, para o lar, melhor dizendo, que será mais importante para nós, com aqueles que nos foram importantes também na encarnação passada. E muitas vezes vamos ter as intuições, sim, do que fizemos no passado. São as nossas tendências atuais. A nossa tendência atual, ela vai trazer um pouquinho do nosso passado. Basta que nós tenhamos momentos de reflexão, momentos onde nós formos avaliar o nosso dia, avaliar uma atividade que fizemos. E aí nós vamos ter essa oportunidade de rever os nossos atos e chegar a essa conclusão, então.
Nem tudo é ao pé da letra e nós temos essa condição aí. Rapidamente, antes do Vinícius tocar mais uma melodia para nós, eu falei aqui ainda há pouco sobre a pontinha do véu que Kardec deixou em relação ao passado. A questão 395 do Livro dos Espíritos. É perguntado: podemos ter algumas revelações sobre as nossas existências anteriores? Então Kardec traz: nem sempre. Então, se ele diz nem sempre, quer dizer que pode ser. Não é verdade? Vocês concordam? Então, pode ser que isso, hoje em dia, com o avanço da psicologia, da psiquiatria, das terapias, tão bem abordado por profissionais competentes, nós já podemos vislumbrar que isso é possível e vai servir também para algumas resoluções de problemas muito difíceis. Então, lhe repetindo, nem sempre, todavia, muitos sabem o que foram e o que faziam. Se lhes fosse permitido dizê-lo abertamente, fariam singulares revelações sobre o passado. Então, existem algumas pessoas que têm, como eu falei, durante o sono físico, em desdobramento, eles fazem passeios, eles encontram com seus benfeitores e têm essa condição. E o outro item que Kardec deixou aqui entre linhas é num comentário à questão 399. Se o homem não conhece os próprios atos que cometeu nas suas existências anteriores, pode sempre saber que gênero de faltas ele se tornou culpado e qual era o seu caráter dominante. Basta-lhe estudar a si mesmo e pode julgar o que foi, não pelo que ele é, mas pelas suas tendências. Então, essas duas passagens eu achei muito interessantes do Livro dos Espíritos, porque ficou nas entrelinhas, então, essa possibilidade. Nós sabemos que a doutrina espírita, e Kardec deixou isso bem claro, é uma doutrina evolucionista, dinâmica. Então, às vezes, um ponto que vai ficar obscuro hoje, pode ser que amanhã ele venha a ser desvendado. Então, nós estamos aí caminhando para vamos dizer assim, a redescoberta do espírito, através das terapias de vidas passadas e tantas outras. Os psiquiatras e os psicólogos também estão chegando a essa conclusão, para que nós, então, possamos dar valor a esses conhecimentos que nos chegam também. Vamos passar aqui agora para o Vinícius tocar mais uma melodia para nós. Vou tocar uma música chamada Aprendiz, da dupla Tim e Vanessa. Uma música que trata ali uma mensagem de amor, né? Que todos aqueles que buscam encontrar a luz, que buscam encontrar seu caminho para acalmar suas dores, né? E ser feliz. A luz, depois de andar e andar procurando o caminho, como alguém que enfim já pudesse ouvir respostas que trazem consolo e sentido ao destino. Eu encontrei tuas páginas e sequei minhas lágrimas, percebi que a dor da semente é o parto da vida. Como alguém
já quer seguir os passos do mestre com fé e razão consciente, como alguém que em si já soubesse ouvir as vozes dos seres que habitam o espaço infinito. Eu encontrei tuas páginas e sequei minhas lágrimas, percebi que a dor da semente é o parto da vida. Minha dor me trouxe aqui pra entender a flor que brota em mim, meu amor. É aprendiz de um bem maior. Que seja assim, nesse vai e vem. Sei que voltarei pra cuidar da flor, pra acalmar a dor e ser feliz. Minha dor me trouxe aqui pra entender a flor que brota em mim, meu amor. É aprendiz de um bem maior. Que seja assim, nesse vai e vem. Sei que voltarei pra cuidar da flor, pra acalmar a dor e ser feliz. Muito bom, né? Muito bom essa melodia, para nós refletirmos um pouco, já que esse tema é um tema que nos traz essa abertura de como enfrentarmos as nossas aflições, como enfrentarmos as nossas dificuldades. A aflição é tudo aquilo que causa um dissabor. Pode ser uma contrariedade momentânea, pode ser um problema de saúde, pode ser uma notícia que acabamos de escutar, pode ser uma queda moral que nós cometemos. Tudo isso vai entrar no rol das aflições, preocupações exageradas. Nos dias de hoje, será que muitos de nós estamos aflitos? Muitos de nós vamos ter dificuldades para encarar a nossa família amanhã, os nossos colegas de trabalho. Então, essa dificuldade para nós gerenciarmos os nossos sentimentos, porque ainda nós trazemos, como bem disse aqui, explanado na noite de hoje, dificuldades do passado, que somando-se a essas dificuldades do presente, as causas atuais das aflições, muitos de nós não dão conta. Muitos de nós realmente vão somatizar essas aflições, vão entrar em um trabalho difícil e que, se a família às vezes não percebe, ou aquela pessoa, mesmo estando sozinha, não percebe, através da sua autoanálise, que ela precisa de um auxílio, que ela precisa de um profissional da área, muitas vezes nós vamos perder a integridade desse irmão,
Porque se nós formos visitar os hospitais psiquiátricos, se nós formos ver as reportagens, nós vamos ver que é muito maior o número de pessoas que estão aí desequilibradas, em virtude de não terem esse conhecimento do que aquilo que nós estamos passando aqui tem uma razão de ser. Aquilo que nós estamos vivenciando aqui é de acordo com a lei de Deus. Nós não vamos sofrer nada além do que for necessário para o nosso aprimoramento. E essas alterações psíquicas, comportamentais, estruturais do nosso físico, elas vão alterar a nossa estrutura espiritual. Muitas vezes, infelizmente, levando aos nossos irmãos a esse último item que nós vamos abordar, cujo nome é suicídio e a loucura. Infelizmente, nos dias de hoje, o número de pessoas que retiram a própria vida é muito grande. São lançadas campanhas todos os anos a nível mundial, mas essas campanhas teriam que vir com um embasamento espiritualista, vamos colocar assim, para não puxar a sardinha para o nosso lado do conhecimento espírita, não. Conhecimento espiritualista que existe a vida após a morte. Que o meu ato impensado de retirar a vida não vai resolver nada, pelo contrário, só vai piorar. Nós vamos acordar ainda do outro lado piores do que nós estávamos. Sofrimentos, dificuldades. Então, a Organização Mundial de Saúde, preocupada com esse avanço, vamos dizer assim, é quase que uma epidemia, meus irmãos, ela lança bases do bem-estar espiritual, mas o bem-estar espiritual fica muito na superfície. Então, como hoje temos associações médicas espíritas espalhadas por grande parte do nosso país e também do mundo, quem sabe daqui mais um pouco a OMS não atribui um auxílio espiritual, auxílio mesmo, somando-se às equipes que já trabalham com a oração e com a prece nos nosocômios, as equipes que dão suporte através de algumas terapias. Nós vamos continuar, infelizmente, tendo esse dado muito alarmante. E o suicídio, ele pode ter algumas origens. Especificamente falando da doutrina espírita, ele pode ter uma origem realmente espiritual. Quando nós entramos em um processo de tristeza muito grande, quando nós entramos em um processo de perda de autoestima, quando alguma pessoa do nosso círculo de amizades, familiares, falece, nos deixando muitas vezes desamparados, esse acontecimento potencializado, muitas vezes com o desespero, com a aflição, nós vamos ter aí então uma queda das nossas barreiras energéticas. E mesmo aqueles com experiência em práticas mediúnicas, em práticas dentro da casa espírita, vão ter grandes dificuldades. E nós não sabemos o nível que nós vamos tratar disso em nosso subconsciente. Será que nós tivemos alguma participação no passado com algo semelhante? Por isso que hoje eu estou tão aflito, estou tão inseguro. Então a doutrina espírita ela vem trazer
essa tranquilidade para nós, por isso que nós temos que estudar, pesquisar, nos aconselhar com pessoas que já estão no corpo a corpo há mais tempo, para nós nos certificarmos. Calma, tudo existe um remédio, tudo existe um medicamento. Vamos trabalhar com passes. Vamos frequentar uma casa como a nossa. Vamos conhecer pessoas diferentes, pessoas positivas, para nos dar esse alento. E por falar em suicídio, nós sempre vamos citar também a grande médium, e para muitos após Chico Xavier, com a sua produção livre de qualquer engano, Ivone Pereira, que trouxe a lume uma obra das mais importantes e das mais significativas, Memórias de um Suicida, aonde a mesma, após 2 encarnações em que ela tirou a própria vida, veio com mediunidade, veio colocada numa situação em que ela teria que realmente, com muita dificuldade, vencer aquela encarnação. E ela disse com todas as letras, se não fosse a doutrina espírita, não fosse o espiritismo, dando os consolos, porque Ivone Pereira trabalhou como médium muitos e muitos anos, médium receitista, médium de incorporação nos grupos mediúnicos de desobsessão. Então ela veio não só com uma bagagem espiritual muito grande, como também com seus benfeitores, Dr. Bezerra de Menezes, Leon Denis. Então, através não só do seu livro, que foi dito a ela que aliviaria o sofrimento de centenas de milhares de irmãos encarnados e desencarnados, ela pôde vencer a dificuldade daquela tendência. Lembra que nós falamos das nossas tendências? A tendência ao suicídio novamente. Então é possível, sim, vencermos essas más tendências, as nossas dificuldades, desde que nós busquemos com fé, desde que nós participemos de atividades onde as pessoas vão contar os seus dramas. E o Livro dos Espíritos é importante essa questão, ele fala para nós olharmos para o lado ou para baixo e vermos os nossos irmãos que estão necessitados. E aí nós vamos parar um pouquinho de reclamar, vamos passar a ajudar e entender que grande parte das nossas aflições nós temos condições de amenizá-las, de termos mais fé, mais confiança em nosso Pai. E se nós estamos resgatando agora, foi porque acreditaram em nós, que nós seríamos capazes de saldar as nossas dívidas. Então nós temos que ter essa noção aí, a respeito do que vem a ser um ato, apenas um ato vai me prejudicar a minha encarnação toda. Às vezes vai ser a gota d'água que faltava. Então vamos nos preparar hoje cada vez mais, vamos buscar o entendimento para que nós possamos entender que eu estou inserido em um contexto para que as minhas aflições eu consiga vencê-las. Já dissemos isso aqui em outra oportunidade, vamos repetir,
Quem frequenta os trabalhos mediúnicos de uma casa espírita, quantas vezes já viu aqui os irmãos em sofrimento voltarem para agradecer? Então, se nós podemos, meus irmãos, através da oração vinda dos nossos corações, ajudar o irmão em sofrimento, nós podemos ajudar a nós mesmos também. Nós gostamos muito de citar aqui o item 919 do Livro dos Espíritos, onde Agostinho nos traz um roteiro para todo dia nós fazermos uma autoanálise e uma autorreflexão de como foi o nosso desempenho, para que nós tenhamos, olha que coisa bonita, nós temos já o roteirinho ali preparado. Basta nós entendermos aquilo com fé, com amor. O livro é uma bênção em nossas mãos. Não foi à toa que Francisco Cândido Xavier veio com essa missão do livro, porque nós podemos levar uma mensagem onde quer que estejamos, para o alívio, meus irmãos, de muitos daqueles que estão no plano espiritual e acham que ainda estão vivos, estão em sofrimento, não conseguem se desvincular, estão aflitos. Então, quando nós sabemos das dificuldades que se apresentam, já temos um conhecimento um pouquinho da lei de causa e efeito, nós não precisamos entrar em aflição de nós não conseguirmos de uma hora para outra nos melhorarmos. Muitas vezes, meus irmãos, nós estamos aí centenas de anos que não conseguimos dar nem o primeiro passo, e hoje nós já conseguimos dar o primeiro passo. Então, irmãos, bem-aventurados os aflitos. Olha que interessante. Será que todos os aflitos são bem-aventurados? Nós trouxemos um rápido trecho aqui de um livro de Francisco Cândido Xavier e Emmanuel, chamado Reconforto, onde ele nos fala: quando Jesus proclamou a bem-aventurança aos aflitos, não se reportava aos espíritos insubordinados e impacientes que elegem o desespero e a indisciplina por normas regulares de reação. Referia-se, antes de tudo, aos que se acham aflitos por auxiliarem o engrandecimento coletivo, por se converterem realmente à luz eterna, por se consagrarem à caridade e, acima de tudo, por se dominarem, transformando-se em veículos de manifestação da vontade do Senhor. Então, os aflitos aos quais se dirigiu Mateus, através de seu evangelho, são aqueles que entendem a sua dificuldade, são resignados e não estão de braços cruzados. Estão trabalhando as suas imperfeições. Todos os dias, todos os momentos. Vocês lembram que a caridade, em nossos menores atos, essa aí é a caridade que vai nos fortalecer. Já estamos chegando no fim da nossa reunião, da nossa explanação. Para nós é uma alegria muito grande. E antes de passarmos novamente o microfone a Vinícius, que trouxe essas canções muito bonitas para nós, já agradecemos de antemão aqui ao nosso amigo e trabalhador da casa. Vamos
ler um trechinho também de uma pequena mensagem contida no livro Notícias de Chico Xavier. Aqueles que não têm este livro, fica aí a dica, porque é dos mais significativos e ainda traz um CD com as mensagens através da psicofonia de nosso irmão Ariston. Então esse aqui fica o nosso preito de gratidão a Francisco Cândido Xavier, ao nosso irmão Ariston, responsável por esta casa, e já deixando a vocês aí um forte amplexo de muita paz neste sábado e na semana que irá se iniciar. Muito atentos para as nossas aflições, contando sempre com o amparo deste que é o caminho da verdade e da vida, nosso Senhor e Mestre Jesus. A mensagem contida no livro Notícias de Chico Xavier foi ditada no dia 30 de abril de 2003, em Brasília. Intitula-se Compaixão. Uma mensagem curta. Novamente, Senhor Jesus, depositamos aos teus pés nossa gratidão cheia dos melhores sentimentos que conduzimos na alma. Nada temos a pedir, senão a misericórdia de sempre, em benefício de todos os companheiros de jornada. Tantos corações que confiam na tua bondade e no teu infinito amor, nossos irmãos que se encontram nas sarjetas, outros que se veem na solidão, nos manicômios, nos cárceres, nos hospitais, e aqueles que se encontram na sombra da marginalidade e do crime, almas que não encontraram a devida orientação. Geralmente são vítimas da nossa negligência e desamor. Para todos, crianças e idosos, em especial para todos os que sofrem, principalmente aqueles que não têm a luz da compreensão, da calma e da resignação, para todos aqueles, a tua bênção misericordiosa. Que assim seja, meus irmãos, estejamos em paz. Muito obrigado a todos. Vamos passar ali ao Vinícius agora, encerrando. Posso perceber a sua oração, que atinge nos mais altos montes onde estou. Em um singelo coração manifestou, mais puro poder de afeto em mim chegou. Rogando por seus prediletos me buscou. Senti na alma seu amor. Peço a ti, Senhor, que olhe pelos meus paizinhos, por favor. Que esteja sempre ao meu lado, aonde eu for. Pois sei tu és meu grande amigo, nunca me deixou. Esteve aqui sempre comigo a me guiar, e em toda queda me ajudou a levantar, buscando a mais pura elevação. Juro tentar estar sempre agradecido pelo ar, olhar com meus melhores olhos o luar que
brilha para nos mostrar sua criação. Jamais saberei o que é escuridão. Fechando os olhos eu consigo te encontrar, e tudo que preciso está aqui. E digo ainda que não pretendo magoar os meus irmãos, e muito menos açoitar meus animais, que sempre vem até a mim para buscar um pouco de carinho e amor que eu possa dar. Conhecerei os meus por muito se amar, cumprindo o mandamento elementar. E no final, que eu tenha forças para nunca lhe deixar, que possa aprender com meus erros ao errar, que haja amor assim como eu consiga amar, que eu possa dar aos meus irmãos o que pedi, que a cada passo eu aprenda a caminhar, e nessa estrada eu perceba somos um. Não ficará ninguém pra trás, eu vou buscar. Mesmo que ele não me ame, amarei. Mesmo que ele não me veja, o verei. Vou esperar com paciência, vou ficar. Como jamais estive só a acompanhar, pra ajudar assim que ele precisar, pois sei que quando eu não puder, tu estará ao alcance de uma oração, e a harmonia vai restar. Equilibrar os nossos passos e seguir, e juntos vamos caminhar, e após a ti queremos ir, e que assim seja, graças a Deus. Vamos passar agora, para finalizar, ao passe coletivo. Espero que todos que estejam em casa possam estar mentalizando a nossa casa, de forma que a espiritualidade maior, os mentores, possam também estar presentes nos seus lares. Vou pedir ao nosso irmão Nuno para fazer a nossa prece de encerramento e aos passistas para colaborar conosco nos passes. Então vamos neste momento fechar os olhos, abrindo o coração e elevando os pensamentos à pátria espiritual, agradecendo pela mensagem da noite, de consolo, de compreensão, de equilíbrio e de esperança de dias melhores. Pedindo ao Mestre Jesus, governador espiritual do planeta Terra, que nos dê a força necessária para ultrapassar obstáculos,
para concluir nossos aprendizados e nossa jornada no plano terreno. Pedimos ainda, amigos espirituais, em favor de todos os nossos familiares, amigos e conhecidos que nesse momento se encontram nos hospitais em dificuldade. Que a paz que aqui sentimos, que a espiritualidade que aqui age neste espaço, possa levar o conforto a todos, em todos os lugares neste momento. Que tenhamos equilíbrio, fé, otimismo. O bem é permanente, o mal é passageiro. E é com essa certeza e com o Evangelho do Mestre Jesus que seguimos sorrindo, cantando por este longo caminho de encontro ao Pai Celestial. Uma boa noite, um bom domingo e uma ótima semana a todos. Que assim seja. Agradecemos a todos que estiveram presentes em seus lares por assistir a palestra da noite. Agradecemos ao Sérgio Miller e ao Vinícius Teles pela colaboração e que possamos ter uma boa semana. Que Deus abençoe a todos.